O Vasco da Gama virou o centro das atenções nesse último dia de janela de transferências. Quando muita gente já imaginava que o clube encerraria o mercado apenas com as últimas chegadas confirmadas, o Cruz Maltino surpreendeu e correu atrás de mais uma contratação para fechar o elenco. E olha, não foi qualquer reforço, não. A diretoria vascaína mapeou o setor mais carente da equipe, observou as necessidades de Fernando Diniz e decidiu agir com agilidade. O alvo? Um zagueiro que atue pelo lado direito da defesa, uma posição que, até agora, seguia com uma lacuna importante no elenco. E essa carência ficou ainda mais evidente nas últimas semanas, principalmente depois que ficou claro que algumas opções do elenco atual não fazem parte dos planos do treinador. Enquanto muitos clubes se acomodaram com os elencos já montados, o Vasco manteve o pé no acelerador. O nome da vez ainda é mantido em sigilo, mas a movimentação nos bastidores indica que o clube está empenhado em fechar com alguém que chegue para disputar posição, sem apenas completar grupo. A ideia não é apenas trazer um nome qualquer, mas sim alguém com perfil competitivo, que esteja em ritmo de jogo e que possa entregar em alto nível caso seja acionado já nas próximas semanas. E não é para menos, né? Com a reta decisiva da temporada batendo a porta, qualquer deslize pode custar caro. A situação é a seguinte: com a venda de João Vitor e a saída de Luiz Gustavo, o Vasco já se mexeu rápido para repor com as chegadas de Robert Renan e Carlos Cuesta. Dois nomes interessantes, cada um com seu estilo e experiência. Mas ainda restava uma interrogação no lado direito da zaga. Maurício Lemos e Lucas Oliveira são os nomes disponíveis no elenco, mas nenhum deles parece ter a confiança de Fernando Diniz. Inclusive, já se fala abertamente dentro do clube que ambos dificilmente terão espaço nas decisões que vêm pela frente. A consequência disso é uma urgência que fez o clube voltar ao mercado e tentar a última cartada antes que a janela fechasse de vez. Mesmo sem avanço em algumas negociações que estavam em curso, como a tentativa de trazer o uruguaio Alan Saldívia, que pertence ao Colo-Colo, o clube não desistiu de reforçar o setor. O perfil desejado está claro: zagueiro de origem, canhoto ou destro que atue preferencialmente pelo lado direito, bom no jogo aéreo e com leitura de jogo. O jogador não precisa ser uma estrela de primeira prateleira, mas precisa chegar pronto para jogar. A ideia é que esse reforço já se integre nos próximos dias, aproveite esse período sem jogos para entender o estilo de jogo do técnico e, quem sabe, já esteja à disposição para os próximos compromissos, especialmente o clássico contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. E falando em calendário, o Vasco vive um momento raro e precioso da temporada. Após enfrentar o Sport no último fim de semana, o time ganhou um respiro na agenda. Serão mais de 7 dias de preparação antes do próximo jogo, o confronto decisivo com o Botafogo, marcado para a próxima quinta-feira. É um período importantíssimo não só para treinar e ajustar o time, mas também para recuperar jogadores lesionados e integrar os reforços recém-chegados. Estamos falando de uma semana cheia, com treinos programados até a véspera do jogo. Uma oportunidade que não aparece com frequência no calendário apertado do futebol brasileiro. Esse intervalo veio na hora certa. O departamento médico do Vasco tem trabalhado intensamente para tentar liberar alguns nomes importantes que estão em tratamento. A lista de baixas antes do jogo contra o Sport já era preocupante, com pelo menos 5 jogadores fora por questões físicas. E, para piorar, o volante Jair acabou entrando na lista após sofrer uma entorse no joelho direito em uma entrada duríssima do jogador Mateuzinho, da equipe pernambucana. Um lance que revoltou o torcedor vascaíno e que, infelizmente, pode tirar o atleta de um dos jogos mais importantes da temporada. O diagnóstico inicial da lesão de Jair aponta para um período de recuperação entre 10 e 15 dias, o que torna sua presença contra o Botafogo praticamente impossível. Ainda existe uma chance mínima de recuperação acelerada, mas dentro do clube já se trabalha com a possibilidade de ausência. Outro nome que está fora dos planos para essa partida, e possivelmente para toda a temporada, é Adson. O meia sofreu uma fratura na tíbia e não deve mais atuar em 2025. A lesão é grave, requer tempo de recuperação e, nesse momento, a prioridade é garantir que o atleta volte com segurança no ano que vem. Por outro lado, há otimismo em relação a outros nomes que estão em recuperação. Paulinho Paula, Paulo Henrique,
Thiago Mendes e Titi têm evoluído bem e são monitorados diariamente para que possam estar à disposição da comissão técnica na próxima semana. O nome de Paulo Henrique, em especial, é visto com atenção, já que a comissão técnica tem feito um trabalho mais intenso para que ele esteja liberado a tempo do Clássico. A expectativa é que pelo menos 2 desses atletas retornem aos treinos com o grupo até o início da próxima semana. Além do departamento médico, esse tempo extra serve também para algo que pode fazer toda a diferença, a adaptação dos reforços. Andrés Gomes, Matheus França, Robert Renan e Carlos Cuesta são os 4 nomes que chegaram recentemente ao clube. Alguns já estrearam, outros ainda nem treinaram com o grupo. No caso de Cuesta, por exemplo, a primeira atividade ao lado dos companheiros será nesta quarta-feira. Ou seja, esse período sem jogos é uma oportunidade de ouro para esses atletas assimilarem os conceitos do técnico Fernando Diniz, entenderem o que o comandante espera em campo e, principalmente, ganharem ritmo de jogo para estarem prontos quando forem chamados. Diniz é conhecido por exigir muito dos seus jogadores, principalmente no entendimento tático. O estilo de jogo do treinador exige movimentação, intensidade, trocas rápidas de posição e uma leitura constante do que está acontecendo dentro de campo. Por isso, quanto mais tempo os reforços tiverem para se adaptar, melhor será o rendimento coletivo. É por isso que o Vasco vê essa pausa na temporada como uma verdadeira bênção. Uma chance de ouro para preparar o time não apenas para o Clássico, mas para toda a sequência da temporada. E se dentro de campo a preparação segue firme, fora dele o clima também é de muito foco e motivação. Um exemplo claro disso foram os bastidores divulgados pela Vasco TV após a vitória sobre o Sport. As imagens mostram um vestiário cheio de energia, com os jogadores se cobrando, se apoiando e, acima de tudo, comprometidos com o momento do clube. O que mais chamou a atenção foi o discurso do goleiro Léo Jardim antes da partida. Com palavras fortes, ele chamou a responsabilidade e inflamou o grupo. Não vai acontecer nada naturalmente. Se a gente não colocar esforço, sacrifício, não vai acontecer nada pra gente, disse o goleiro, antes de completar, vamos pra cima fazer um grande jogo hoje. Posição e atitude. Isso é o mais importante. A cabeça forte. É isso aqui que vai ganhar o jogo. Palavras que arrepiaram o torcedor e mostraram que, mesmo nos momentos mais difíceis, o grupo está fechado, com vontade de vencer e com um único foco, levar o Vasco de volta ao lugar que ele merece. Esse tipo de atitude contagia. Dá moral pro elenco, aproxima o torcedor e mostra que há um projeto sendo construído com seriedade. Léo Jardim, que já vinha sendo elogiado por suas atuações dentro de campo, agora também se destaca como uma das lideranças desse elenco. Um jogador que entende o peso da camisa que veste e que sabe que, em momentos decisivos, a força mental é tão importante quanto a técnica. Agora, enquanto a janela se fecha e o elenco se fortalece, a expectativa é grande. O torcedor vascaíno, que já está acostumado a sofrer, vive a esperança de que o time possa dar a resposta em campo. O clássico contra o Botafogo, além de valer vaga na semifinal da Copa do Brasil, representa um divisor de águas na temporada. E o Vasco quer chegar com força máxima. Reforços se adaptando, lesionados voltando, elenco ganhando corpo. Tudo isso alimenta o sonho da torcida de ver o time novamente protagonista. Com o fechamento da janela de transferências, o Vasco chega a um ponto decisivo na temporada onde a margem para erros é mínima. A diretoria agiu rápido, buscou peças, cobriu saídas importantes e agora o foco total se volta para dentro do campo. E mais do que nunca, o elenco precisa mostrar que tem maturidade e qualidade suficiente para encarar o restante de uma temporada que ainda promete ser bastante exigente. Com a Copa do Brasil em jogo, o Brasileirão ainda em aberto e a necessidade constante de recuperação física e técnica, o clube vive um daqueles momentos em que cada detalhe conta, e qualquer passo em falso pode custar muito caro. Essa pausa no calendário, apesar de curta, é vista como um verdadeiro presente para a comissão técnica. O Vasco teve 2 dias de folga logo após a partida contra o Sport, e agora terá uma rara sequência de 7 dias consecutivos de treinamento no CT Moacir Barbosa.
Fernando Diniz tem nas mãos a chance de corrigir rotas, ajustar o time, testar variações táticas e, principalmente, fazer com que os reforços entendam o que se espera deles. Não é apenas colocar os novos jogadores em campo e esperar que eles rendam, é preciso inseri-los dentro de um contexto tático e coletivo que funcione. E isso leva tempo, treinamento e muita conversa. Entre os recém-chegados, há uma empolgação natural com Andrés Gomes. O ponta colombiano é veloz, tem explosão e chega com a missão clara de dar mais profundidade ao setor ofensivo. A expectativa da torcida é que ele seja aquele jogador que quebra linhas, parte para cima e oferece algo diferente ao time nos momentos em que o jogo fica travado. Já Matheus França, que veio do futebol europeu com grande expectativa, é visto como um coringa. Pode jogar tanto centralizado como aberto pelos lados, tem boa leitura de jogo, finaliza bem e deve ganhar minutos importantes já nos próximos confrontos. Na defesa, Robert Renan foi lançado aos Leões logo na chegada e já precisou mostrar serviço. É jovem, mas tem personalidade. Mostrou segurança e boa saída de bola, além de ser um jogador que se encaixa no estilo de Diniz, que valoriza muito os zagueiros com qualidade no passe. Carlos Cuesta, por sua vez, ainda aguarda seu momento. Vai iniciar os trabalhos com o grupo nesta semana e deve ser lapidado aos poucos até estar completamente integrado ao elenco. A aposta da diretoria é que ele seja uma peça-chave, especialmente por já ter vivência de alto nível na América do Sul, vindo de temporadas consistentes no Atlético Nacional. Agora, o grande desafio do Vasco é transformar esse elenco promissor em um time competitivo. E isso passa, inevitavelmente, por recuperação de atletas, reforço do sistema defensivo e construção de uma base sólida de confiança. O jogo contra o Botafogo é o primeiro grande teste. A derrota no jogo de ida por 2-0 deixou o time em situação complicada, mas dentro do elenco ainda existe uma convicção de que é possível reverter o placar. E com o apoio da torcida em São Januário, que deve estar completamente lotado, a missão se torna menos improvável. Só que para isso acontecer, o time vai precisar jogar o fino da bola. A pressão será intensa desde o primeiro minuto, e a postura tem que ser agressiva, mas organizada. O Vasco vai ter que pressionar alto, recuperar bolas no campo adversário, empurrar o Botafogo para o próprio campo e, acima de tudo, ser eficiente nas finalizações. Não dá para desperdiçar chances, não dá para errar passes simples. É um jogo que exige foco total, intensidade o tempo todo e nervos de aço. Fernando Diniz sabe disso e já começou a preparar o psicológico do grupo. Nos bastidores, o treinador tem reforçado o discurso de que é possível virar o confronto, mas ao mesmo tempo exige que o elenco entre em campo com uma postura inteligente. Não é só coração. Vai precisar também de cabeça fria para não cair na pilha do adversário nem se precipitar. Uma expulsão, um erro bobo ou um vacilo defensivo pode acabar com qualquer plano. E por isso, durante essa semana de treinos, o foco está sendo total no equilíbrio entre agressividade e controle. Outro ponto que pesa a favor do Vasco é a força da torcida. A atmosfera em São Januário tem sido um diferencial ao longo da temporada. O torcedor vascaíno, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas nos últimos anos, tem sido fiel, presente e apaixonado como sempre. O Caldeirão vai ferver na próxima quinta-feira, e os jogadores sabem que esse apoio pode ser o combustível necessário para empurrar o time rumo à virada. É clima de decisão, é jogo de mata-mata, e a arquibancada será parte fundamental dessa batalha. Mas não é só o clássico da Copa do Brasil que preocupa. O Campeonato Brasileiro continua rolando e, embora o time tenha melhorado nas últimas rodadas, a pontuação ainda não permite nenhum tipo de relaxamento. A briga na parte de baixo da tabela é acirrada, e uma sequência ruim pode jogar tudo por terra. Por isso, o planejamento da comissão técnica é trabalhar o elenco de forma equilibrada, sem sobrecarregar os titulares e buscando soluções dentro do grupo. E isso inclui, claro, dar oportunidades aos novos nomes, rodar peças e encontrar alternativas para quando os desfalques baterem à porta. Dentro disso, o caso de Jair ainda é uma incógnita. O volante é peça importante na proteção da defesa e na transição ofensiva. Sua ausência no jogo contra o Botafogo é quase certa, mas a comissão ainda aguarda uma reavaliação para confirmar o prazo exato de recuperação.
Sem ele, Diniz terá que encontrar uma solução no meio-campo que mantenha a intensidade da marcação e a qualidade na saída de bola. Hugo Moura pode ser uma opção, embora sua atuação improvisada na zaga em outros momentos não tenha agradado muito. Outra possibilidade é trazer Paulinho Paula, caso esteja liberado, ou até mesmo utilizar Matheus Carvalho com uma função mais recuada. Esse tipo de decisão será crucial nos próximos dias. Cada treino é valioso, cada movimentação está sendo observada de perto. O elenco ainda passa por ajustes, e a ideia é que, até o jogo contra o Botafogo, a comissão técnica já tem uma base bem definida para ir com força máxima. O torcedor quer resposta, quer atitude, e sabe que o time precisa dar uma demonstração clara de que está vivo na temporada. Reverter a vantagem alvinegra é difícil, mas não é impossível. E se tem um clube que sabe o que é lutar contra a maré, esse clube é o Vasco. Nas redes sociais, a torcida tem demonstrado apoio incondicional, cobrando, claro, mas sem deixar de acreditar. Muitos já tratam a próxima semana como uma semana de guerra. Uma guerra em campo, onde cada dividida será como uma final. E os jogadores parecem ter entendido esse espírito. Nos treinos, a intensidade aumentou. Nos bastidores, o discurso mudou. A cobrança interna ficou mais forte, e o clima é de concentração total. A entrevista coletiva que será realizada com os novos reforços, Robert Renan e Matheus França, também deve trazer novas informações sobre como o elenco está se preparando. São dois jogadores que chegam com a responsabilidade de dar novas alternativas ao time. E quanto antes estiverem entrosados, melhor. A coletiva, inclusive, pode revelar mais sobre o trabalho que vem sendo feito internamente, já que a torcida está ansiosa para entender como o Vasco pretende reagir. Agora, o torcedor quer ver resultado. Quer ver bola na rede, segurança defensiva, atitude. Quer ver um time que entra em campo com sangue nos olhos. E mais do que isso, quer ver um Vasco competitivo de novo. A diretoria fez sua parte, reforçou o elenco, manteve a base, evitou perdas importantes e conseguiu encontrar boas oportunidades no mercado. O momento agora é do campo, é da bola rolar e do time mostrar que tem condições de encarar qualquer adversário de frente. O jogo contra o Botafogo será um termômetro. Vai mostrar até onde esse grupo pode ir, vai revelar quem está pronto para vestir a camisa nos momentos mais difíceis. Porque, no final das contas, é isso que define um time vencedor. Não é só talento, não é só nome no papel. É entrega, é raça, é comprometimento. E se o Vasco conseguir traduzir isso em campo, pode muito bem escrever mais um capítulo de superação na sua história. Portanto, fica a expectativa. O Vasco tem uma semana-chave pela frente, onde decisões importantes serão tomadas, treinos intensos vão moldar o time, e a torcida já se prepara para lotar São Januário e empurrar o time na base do grito. É momento de foco total, de união entre elenco e arquibancada, de esquecer o que passou e olhar para frente com a confiança de que ainda dá para fazer uma grande temporada. E o primeiro passo dessa nova caminhada começa agora. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Ele vem! O burburinho no mundo do futebol carioca não poderia ser maior e tem movimentado os bastidores de forma intensa nos últimos dias. A notícia que circula com força é a chegada de um dos atletas mais cobiçados e reverenciados por Fernando Diniz, atualmente no comando do Vasco, ao Clube Cruzmaltino. A expectativa é enorme, já que Diniz, conhecido por sua metodologia de jogo ofensiva, de passes rápidos e construção de jogadas desde a defesa, sempre mostrou ter uma conexão especial com este jogador. Nos corredores do clube, fontes internas não confirmam oficialmente, mas o rumor ganhou força após diversas movimentações discretas e conversas reservadas entre a diretoria e representantes do atleta, sinalizando que algo realmente está prestes a acontecer. Torcedores e jornalistas esportivos não param de especular sobre como a chegada desse jogador poderá impactar a dinâmica do time e a estratégia de Diniz em campo, especialmente considerando a filosofia de jogo que ele tem implementado desde sua chegada. A ansiedade cresce ainda mais porque, segundo informações não oficiais,
o atleta já demonstrou interesse em vestir a camisa do Vasco e fazer parte de um projeto que promete trazer visibilidade e competitividade ao clube. No cenário esportivo, a notícia se espalhou rapidamente entre torcedores rivais e simpatizantes, gerando debates acalorados nas redes sociais, grupos de WhatsApp e programas esportivos. Muitos analistas ressaltam que a chegada desse xodó de Fernando Diniz ao Vasco não é apenas uma contratação comum, mas sim um movimento estratégico, capaz de modificar a cara do time em campo. A expectativa é de que, com a adaptação ao estilo de Diniz, o jogador possa transformar a forma de atuar da equipe, tornando-a mais dinâmica, envolvente e competitiva. O burburinho é tanto que até mesmo setores de comunicação esportiva têm recebido informações vazadas, aumentando a especulação sobre detalhes do contrato, valores e possíveis premiações por metas alcançadas. As conversas sobre o estilo de jogo, o entrosamento com outros jogadores e a capacidade de se destacar em partidas importantes são temas constantes em rodas de debate esportivo. Além disso, a história recente de Diniz mostra que ele valoriza talentos que entendem sua filosofia de jogo e se destacam em movimentação, visão de jogo e capacidade de criação, o que ele acredita ser essencial para o sucesso da equipe em competições nacionais e internacionais. A pressão sobre o Vasco aumenta, já que torcedores começam a imaginar como será o impacto do jogador no elenco atual, considerando que a chegada de um atleta desse nível pode gerar alterações táticas significativas e criar novas dinâmicas dentro do grupo. Em conversas nos bastidores, comenta-se que Diniz teria influenciado diretamente a negociação, demonstrando seu desejo em contar com o jogador, e que essa relação de confiança entre treinador e atleta seria um dos principais fatores para a contratação. Além disso, especula-se que a chegada desse reforço não se limitará apenas às partidas do Campeonato Brasileiro, mas também aos jogos da Copa do Brasil e eventuais confrontos internacionais, elevando o nível de competitividade da equipe. Jornalistas próximos à diretoria afirmam que a negociação avançou rapidamente graças ao bom relacionamento entre Diniz e o atleta, reforçando a ideia de que o treinador terá voz ativa na montagem do elenco e poderá adaptar sua filosofia de jogo de maneira ainda mais eficiente. Entre torcedores, a expectativa é palpável, com comentários sobre como o jogador poderá se destacar em momentos decisivos, criar jogadas de efeito e, quem sabe, se tornar referência em meio ao elenco cruzmaltino, consolidando-se como peça-chave para os planos de Fernando Diniz. Enquanto o rumor se fortalece, a imprensa esportiva carioca mantém atenção redobrada, buscando confirmar cada detalhe e entender como a chegada do xodó de Diniz poderá mudar os rumos do Vasco em campo. Discussões sobre possíveis escalões táticos, formação de dupla com outros jogadores de destaque e adaptação ao calendário intenso do futebol brasileiro se tornaram temas centrais de programas esportivos e blogs especializados, com palpites e análises fervorosas. Fontes anônimas indicam que a chegada do jogador pode trazer um efeito psicológico positivo para o restante do elenco, elevando o moral e a competitividade interna, ao mesmo tempo em que pressiona adversários diretos. Além disso, especula-se que a relação entre treinador e atleta possa criar uma química especial em campo, refletindo diretamente no desempenho coletivo e em momentos cruciais da temporada. Comentários de torcedores em redes sociais indicam que muitos já começaram a projetar combinações de jogadas, posicionamentos e até possíveis gols que poderiam surgir com a chegada do jogador, reforçando o clima de expectativa e entusiasmo que se formou em torno dessa negociação ainda não oficializada. A imprensa esportiva aposta que, se concretizada, a contratação será lembrada como um dos movimentos mais estratégicos da gestão atual do clube, refletindo a visão de Diniz para um futebol moderno, envolvente e competitivo. Entre especulações e rumores, a ansiedade não para de crescer, e os torcedores do Vasco aguardam ansiosamente qualquer sinal que confirme a chegada do xodó de Fernando Diniz. A expectativa é de que a negociação seja oficializada em breve, consolidando o que já se transformou em um dos assuntos mais comentados no futebol carioca, movimentando não apenas a diretoria e o elenco, mas também a imprensa, analistas e fãs de futebol de maneira geral. Nos bastidores, comenta-se que a chegada do jogador poderia influenciar até decisões de mercado futuras, como novas contratações, ajustes táticos e a definição de prioridades para a temporada, mostrando que a influência de Diniz vai além da linha de campo e reflete diretamente nas estratégias administrativas.
Se confirmada, a movimentação deverá ser celebrada pela torcida como um reforço de peso, capaz de elevar o nível técnico da equipe e contribuir para a implementação da filosofia de jogo que Diniz tanto valoriza. A cada rumor, comentários e projeções de torcida, fica claro que a expectativa em torno desse jogador não é apenas pelo talento individual, mas também pelo impacto coletivo que ele poderá gerar, tornando-se peça central na busca por vitórias e títulos, consolidando-se como um símbolo de um novo momento do Vasco sob o comando de Fernando Diniz. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.